O Vitor começou a gravação. É o Vitor ou é o Lucas que tá aí, será? José, nos acompanhe na câmera. Aí, chegou a fera. Oi, Vitor, boa noite. Então tá, então vamos dar continuidade à aula que a gente começou na semana passada. Lembrando que eu não sei se a gente deixou muito claro que a aula é uma aula temática, então alguns conteúdos a gente até citou aqui, por exemplo, a Volta dos Malês, mas não se preocupem, esses conteúdos vão ser retomados quando o pessoal seguir, né, na história do Brasil. A ideia é a gente falar de forma mais geral sobre escravidão, né? Conteúdos que talvez vocês tenham ficado com dúvidas vão ser retomados. E aí a gente parou na aula passada, se eu não me engano, a última coisa que a gente resistência, né? Sim. Estou com vocês e existem diversas formas de uma pessoa escravizada resistir a essa situação e que nessa busca pela sobrevivência, a negociação tem um papel muito importante. Lembrando que, como os meninos comentaram na aula passada, eu não sei se vocês estão me escutando bem, porque eu perdi o meu fone de ouvido. Estão me escutando bem? Lembrando que os meninos comentaram na aula passada, né, que a escravidão, ela se espalhou pelo tecido social, seja no meio urbano ou no meio rural, desenvolvendo diversas atividades dos escravizados, inclusive para diferentes camadas sociais, né? Então, por exemplo, uma pessoa pobre dependia que um escravizado ou uma escravizada desenvolvesse atividades comerciais, por exemplo, para gerar renda para essa pessoa sobreviver. Então, a escravidão, ela se espalha para esse tecido social. E, nesse sentido, o trabalho nos engenhos só poderia ser realizado se houvesse a cooperação desses escravizados. Porque qualquer forma de mínima ali de resistência, qualquer forma de interferência nesse trabalho já colocava em risco toda a produção nesse engenho. Então, existem inúmeras formas de resistir. Uma delas era interferir na produção do açúcar, por exemplo, que a gente está falando do contexto do açúcar, né? Uma forma muito comum de resistência nessa época, que vai aí surgir principalmente no século XVI, são as fugas coletivas, que vão dar origem aos quilombos, tá? Quilombo são esses ajuntamentos de pessoas escravizadas que fugiram de fazendas. Então, a palavra quilombo, ou pode ser quilombo ou mocambo, né? Antigamente se usava mais a palavra mocambo. Mocambo significa esconderijo, e quilombo é uma palavra utilizada em regiões africanas, principalmente na Angola, para caracterizar um tipo de acampamento fortificado, assim, militarizado. Então, esses quilombos vão surgir na América Portuguesa aí pelo século XVI. E essas pessoas vão fugir principalmente para zonas de mata, né? Ou para regiões não muito habitadas do sertão ali, e vão formar comunidades. Okay? O que acontece? Como é que esse quilombo, né, esse ajuntamento, ele sobrevive? Sobrevive daquilo que a natureza pode proporcionar a ele. Então, essas comunidades quilombolas vão plantar diversas coisas, por exemplo, milho, mandioca, enfim. Vão extrair madeira para a madeira ser comercializada em outros centros. Mas o que garante mesmo a sobrevivência de um quilombo são as redes de relações que esses quilombos têm, né? O que a gente chama de campo negro. Porque os quilombos, apesar de eles estarem do lado de fora dessa sociedade escravista ali das fazendas e tudo mais, ele faz parte dessa sociedade. E essas pessoas, esses negros alevantados, eles vão se relacionar com essas sociedades. Vão fazer trocas comerciais, por exemplo,
porque isso garante a sobrevivência dessas pessoas. E o que acontece? Muitos quilombos vão manter uma rede de relações com escravizados dentro das fazendas ou com pessoas que conseguiram comprar sua liberdade, porque essas pessoas elas podem circular mais pelos territórios. E é a partir dessas relações, né, a partir de todas essas relações, é que o quilombo consegue se manter vivo, consegue ampliar sua influência, né? Então, muitas vezes, as informações de ataques de tropas da coroa, elas são obtidas através dessas relações. Okay? E eu acho que o quilombo... Tu pode passar, Luiz, por favor? Sim, senhora. O quilombo mais famoso que a gente tem na história é o Quilombo dos Palmares, o maior deles e o que mais durou, acredito. E ele surgiu na Serra da Barriga, na Zona da Mata, que fica hoje no território de Alagoas. E o que acontece? Acredita-se que na origem de Palmares, né, essa comunidade, ela foi formada por cerca de 40 escravizados fugidos, né, fugitivos, que fugiram de um certo engenho, de uma certa fazenda em Pernambuco, e se instalaram ali e formaram não só uma comunidade, e sim uma confederação de comunidades. Então, o quilombo dos Palmares era formado por diversos quilombos e era politicamente organizado. Então, eles tinham as próprias leis, tinham as próprias lideranças, forma de governo próprio. E, novamente, né, eles se mantinham dessas relações que tinham com outros escravizados ou com pessoas libertas. E aí, o que acontece? No Quilombo dos Palmares, né, o Quilombo dos Palmares foi um exemplo único, inclusive, na história. Não houve outro quilombo como, né, estilo Palmares, né, de tamanho. Estima-se que tinha uma população aí que varia em torno de 20 mil, 30 mil pessoas. E isso é muito forte, porque, se eu não me engano, na mesma época, a cidade do Rio de Janeiro tinha mais ou menos essa população, né? Então, para a gente ver como o Quilombo dos Palmares foi enorme, né? Foi uma confederação de comunidades muito importante. E essa comunidade, esse quilombo, cresceu, na verdade, teve assim uma expansão demográfica, né? Durante a ocupação holandesa, quando os holandeses ocuparam aí Pernambuco. E aí aqui entra uma característica importante aí de resistência, né? Que os escravizados aproveitavam um período de instabilidade do governo, né, da coroa portuguesa ali na América Portuguesa, aproveitavam esse período de instabilidade, por exemplo, essas invasões de holandeses, para organizar revoltas ou para fugirem. Então, durante a invasão holandesa é que Palmares cresceu e cresceu muito, né? Inclusive, algumas cartas, né, alguns documentos apontam que os portugueses encaravam, inclusive, o Quilombo dos Palmares, né, os palmarinos, como piores que os holandeses e que, inclusive, se não tomassem conta dessa situação, o território da América Portuguesa poderia ter sido perdido, né? Então, o Quilombo dos Palmares vai se tornar essa grande referência. Só que o que acontece? As tropas da coroa vão organizar diversas invasões ao Quilombo, vão tentar muito invadir, destruir o Quilombo, e é muito difícil isso porque as pessoas levantadas nesses lugares conhecem melhor essa região, então existe um tipo de guerra que é a guerra na mata, e por conhecerem melhor essa região,
conseguiam organizar melhor armadilhas e ataques a essas tropas. Então é muito difícil as tropas luso-brasileiras invadirem os quilombos, invadirem o quilombo dos Palmares, né, no século XVI, XVII. E o que acontece? A coroa portuguesa vai se aproveitar de um momento de instabilidade interna no quilombo dos Palmares. Porque dentro do quilombo existem vários quilombos, né? Então existe o quilombo Acotirene, o quilombo Aqualtune, o quilombo Zumbi, inclusive o quilombo cerca do Macaco, que é uma espécie de capital ali do quilombo, né? Que é onde se instalava o centro, o próprio... Esqueci a palavra agora. Conselho. O próprio conselho de quilombos se instalava ali na cerca do Macaco. E o grande chefe no momento era Gangazumba. Gangazumba vai enviar alguns de seus homens para tentar fazer um acordo com as tropas luso-brasileiras. E o que acontece? Esse acordo, né, que é o Acordo de Cucaú, ele era, na verdade, uma negociação que envolvia Quilombo dos Palmares devolver todos os negros escravizados que fugiram das fazendas, e em troca eles receberiam um espaço específico para viver e um novo status diante da coroa. O que acontece? Isso significava que todas as pessoas que não nasceram em Palmares teriam que ser entregues a essas tropas. Isso vai opor duas lideranças, né? Gangazumba, que queria, então, firmar esse acordo, queria fechar esse acordo, e Zumbi dos Palmares. O Gangazumba ele vai ser acusado de traição e vai acabar sendo morto, vai ser envenenado. E durante os próximos 15 anos, porque esse acordo foi fechado, deveria ter sido fechado em 1678, durante os próximos 15 anos, quem vai liderar Palmares é Zumbi dos Palmares. Pode passar para mim, Luiz? Dificuldades técnicas aqui. Para mim passou, só que talvez não foi, eu acho. Pera aí. Eu tô tentando parar o compartilhamento e começar de novo. Tranquilo, tranquilo. Se tu quiser continuar falando, Olha só, eu vou tentando arrumar aqui. posso fazer um adendo, então, nesse espaço Claro. de tempo, assim? Claro. Qualquer coisa, eu vou dar uma saída da reunião e daí eu volto, tá? Só para conectar o áudio. Para conectar o compartilhamento, então. Ah, não, beleza. Não, o que é interessante do que ela estava falando, eu fui pensando que o Clóvis Moura tem um livro que chama Quilombos e Resistência, né? Que ele conta um pouco da história do Quilombo dos Palmares e ele analisa a história social do Quilombo, né? Como ela estava explicando e ela explicou muito bem. O que acontece? Pelo sucesso que foi Palmares, né? Por todo esse movimento feito pela população negra da República depois, feita pelos movimentos indígenas, feito pelos movimentos sociais, de ressignificar os Palmares, né, depois com a figura da Dandara, etc., o Palmares acabou se tornando um mártir, símbolo do que é uma ideia de quilombo, né? Só que existiram muitos tipos de quilombo no Brasil, né? Depois, claro, ela está falando de século XVII, XVI, até anterior disso, era comum esse tipo de aglomeração, assim como era o Quilombo dos Palmares, né? Esse tipo de aglutinação de pessoas. Mas quilombos de proporções menores também existiam. Inclusive aqui em Pelotas teve, né? No século XIX, ele, quando a gente estava comentando na aula passada sobre a questão da revolta do Haiti, do medo da Revolução Haitiana e tal. E durante o período regencial, que foi um período que colocou o Império com poder extremamente fragilizado, teve várias revoltas, né? E algumas delas tiveram, sim, motivações abolicionistas, né?
Uma delas foi a Revolta das Carrancas, que aconteceu em Minas Gerais, que era um quilombo a qual o Clóvis Moura vai categorizar como um quilombo de saque. O que seria um quilombo de saque? É um quilombo que tem a particularidade dele não ter um lugar só, ele não tem um esconderijo só, um mocambo só. Ele tem vários esconderijos e ele meio que traça uma rota, assim, dentro de um perímetro. E aí, como a Laís falou muito bem o conceito de Campo Negro, essas pessoas, elas não conseguiam produzir tudo que elas podiam, né? Então, elas tinham que comercializar e trocar com pessoas que produziam outros tipos de coisa, né? Mas, principalmente, essas pessoas trocavam informações, né? Com pessoas livres ou negros, inclusive negros escravizados, para ter ideia de que momento o senhor estaria na casa, que momento o casarão ia estar vazio, que momento a chácara ia estar vazia, ele estaria em outra instância. E assim eles passavam saqueando, né, toda aquela região ali de Carrancas, né, Minas Gerais. Aqui em Pelotas também foi igual, né. E é muito louco a gente pensar na autonomia das pessoas, né. E como a revolta do Haiti, né, a independência do Haiti, que foi um movimento liderado pela população negra escravizada, né, que era majoritariamente a população do Haiti, que era uma colônia francesa, permitiu com que isso acontecesse. E isso ter acontecido lá no Haiti, que, enfim, está a quilômetros de distância do Brasil. Eu achei um processo crime uma vez, que era de um cara chamado Sebastião Maria, em 1850 e poucos. E ele falava assim, não, porque se o Brasil entrar em guerra com a Inglaterra, não, é 1830, se o Brasil entrar em guerra com a Inglaterra, a gente tem que ficar do lado da Inglaterra, porque eles são abolicionistas. Então, tipo, ó, o cara, olha a mentalidade do cara, tá ligado? Tipo, um escravizado aqui fazendo uma revolta no meio da cidade, aqui no meio do centro, porque ele sabia que Haiti existia, entende? Então, eu não tenho recém em falar que as experiências de Quilombo também serviam de referência, né? Que as pessoas passavam essas histórias, passavam essa ancestralidade, assim. Mas é só pra gente pensar um pouco Quilombo de uma forma não só quadrada, assim, né? Também entender que existiam várias formas de Quilombo, né? Mas é isso aí, desculpa tomar teu tempo, Lê. Capaz. Agora eu lembrei de uma coisa aqui. A maior parte da população ali do Quilombo dos Palmares veio de regiões da África do que hoje são o estado de Angola e Congo. E, bom, claro, depois, principalmente na época da invasão holandesa, o Quilombo dos Palmares vai se tornar uma comunidade, né, uma reunião de comunidades multiétnica. Mas, assim, esses primeiros habitantes do Quilombo dos Palmares vieram dessa região, principalmente da Angola. Por isso que esses habitantes vão chamar o Quilombo dos Palmares de Angola Janga, tá? Que significa pequena Angola. Isso me lembra que tem um livro muito interessante do Marcelo de Salete, que é esse aqui, Angola Janga, que é, na verdade, uma HQ que o Marcelo ele pesquisou durante 11 anos sobre os quilombos para criar uma HQ sobre esses anos finais aí do Quilombo dos Palmares. Então tem personagens como o Zumbi, o Gangazumba, enfim. E é uma dica muito massa aí de produção cultural, consumo. E agora voltando, assim, esse acordo, né, de Cucaú vai opor, então, o Gangazumba e o Zumbi, e o Gangazumba vai ser morto, envenenado, e quem vai assumir vai ser o Zumbi. E aí, o que acontece? A partir de... Essa é a data agora. De 1694, o Quilombo dos Palmares vai começar a ser invadido por tropas lideradas pelo Domingos Jorge Velho, que era um bandeirante, né? Essas tropas, inclusive, acompanhadas de pessoas indígenas, né? Porque esses conheciam melhor o território e eram obrigados a estar ali apoiando essas tropas. E vão começar uma série de disputas para tentar invadir o Quilombo dos Palmares. E em 1695, essas invasões vão acabar dando certo e o Quilombo dos Palmares vai ser destruído. E o Zumbi dos Palmares vai acabar sendo morto. E aí a data da morte do Zumbi, que foi no dia 20 de novembro de 1995, vai ser escolhido pelo Monte Negro Unificado durante a para ser o Dia da Consciência Negra, né? Porque o Zumbi
representou, então, essa resistência negra nesse contexto. E aí a gente tem uma personalidade aí muito interessante, que é Dandara. E Dandara a companheira de Zumbi, e teria sido uma mulher que atuava ali na luta ativamente, só que há um problema, né? A tradição diz que Dandara teria, então, sido a companheira do Zumbi, teria lutado no Quilombo, teria liderado tropas para lutar, inclusive, mas a gente tem um problema que a gente não tem fontes para comprovar se essas personalidades existiram, né? Então, o Zumbi dos Palmares, a gente tem fonte que cita o Zumbi, né? Como uma grande ameaça, inclusive, para a sociedade da América Portuguesa. Agora, a gente não tem fontes escritas, que falem sobre Dandara, por exemplo. Mas, se eu não me engano, em 2019, se tornou Dandara uma das figuras heroicas, né, da história do Brasil. Acho que foi em 2019. Ter escritas que digam, que consigam dar conta de responder se Dandara realmente existiu. Ela é uma figura muito presente na tradição oral, né, na história oral. Então, a tradição das pessoas nos quilombos de indicarem Dandara como essa figura. Inclusive, teria, quando o Zumbi foi morto, teria se matado porque preferia a morte a ser escravizado de novo. Passar, Luiz? Não, deixei. A gente entra na discussão que a gente iniciou e falou bastante semana passada, que é a escravidão feminina. Porque o que acontece? A mulher, na maior parte das sociedades da história, ela é colocada nesse lugar de inferioridade. Não é diferente, né, nesse contexto. Se a gente observar, por exemplo, as mulheres companheiras dos senhores de engenho, né, as mulheres brancas, elas estão numa situação de submissão em relação aos seus maridos, aos donos dos engenhos. Porém, é claro, estão numa situação muito superior ali às mulheres escravizadas, né? O que acontece? A partir ali do século XVIII, principalmente ali XVIII, essas mulheres brancas, elas vão começar a ocupar, inclusive, o lugar dos senhores de engenho quando esses morriam. Então, essas mulheres, elas conseguem ver uma mudança no seu status dentro da sociedade. Elas se tornam chefes de família, dependendo do contexto. Agora, o que acontece com a mulher escravizada? Ela está dessa hierarquia. E o que acontece? Ser escravizada reúne todas as características que fazem com que tu esteja no lugar de maior opressão, né, nessa sociedade. A gente tem que entender que essa mulher, às vezes, uma dupla jornada de trabalho e uma dupla submissão. Primeiro, ao senhor, que vai escravizar tanto ela quanto aos homens, tanto as mulheres quanto os homens, e depois ao seu marido, se essa opta, né, se essa tem uma relação com esse. E essa mulher, ela também pode ser uma dupla reprodutora da riqueza escravista. Porque além dela trabalhar, que a gente tinha essa divisão do trabalho, que os homens trabalhavam na América Portuguesa, principalmente nas atividades especializadas, né, técnicos da produção do açúcar, ferreiros, enfim. E as mulheres cuidavam mais do âmbito doméstico e também trabalhavam nas plantações. Essa mulher, além de desenvolver esse trabalho, também vai desenvolver o trabalho de reprodução. Isso vai ser mais expressivo nos Estados Unidos, né, no contexto norte-americano, do que aqui, porque aqui o tráfico vai suprir a demanda por mais mão de obra.
não vai haver tanto essa reposição de mão de obra por reprodução. Vai haver, o senhor de engenho, ele sempre incentiva a reprodução na sua fazenda, mas não é a reprodução feminina que garante essa obtenção de mão de obra. É o tráfico. Muito complicado. E aí, o que acontece? É sempre uma situação muito delicada, é sempre uma situação terrível para essa mulher pensar na maternidade, por exemplo. Porque tanto aqui quanto na América do Norte, vai ser seguido um princípio que a gente chama de uma lei antiga, que basicamente indica que o filho segue a condição da mãe, a condição legal, a condição de escravizada, por exemplo. Então, os filhos de uma escravizada seriam escravizados também. Então, é sempre complicado para essa mulher pensar na possibilidade de ter um filho, né? Quando, é claro, essa podia projetar isso, porque isso era incentivado pelo senhor de engenho, né? Queria essa mão de obra. E o que acontece também? Os viajantes europeus vão chegar na África e vão observar muito o papel da mulher nessa sociedade africana, nessas sociedades africanas, e vão perceber que essa mulher ocupava um lugar muito importante na reprodução social e econômica. Essas mulheres ocupam o grande comércio, por exemplo, na África. E vão se criar ideias sobre a mulher, sobre a mãe, sobre a mulher negra, que é uma mulher bruta, que é uma mulher preparada para o trabalho. Essa ideia ela é criada pelos viajantes europeus, porque esses colocam a mulher negra em contraste com a mulher branca europeia. Então, essa mulher poderia ser escravizada, poderia ser mandada para as fazendas, para as plantações, poderia fazer esse trabalho duro, porque ela é uma mulher bruta, segundo eles. Ela é uma mulher que pode ocupar esse tipo de trabalho. E aí é interessante que a gente tem que entender que a historiografia, por muito tempo, ignorou a palavra, não sei se ignorou é a palavra certa, mas ignorou a história dessas mulheres e, inclusive, relativizou muitas coisas. Então, uma coisa muito importante para a gente entender é como se dentro dessa relação com o senhor de engenho, né? Que não é uma relação usando esse tipo de situação para as mulheres lendas, muito pelo contrário, o que elas tinham viver que tinha poder sobre essa mulher, se essa engravidasse desse senhor tinha que criar esses filhos. Dar muito mais atenção, inclusive, aos filhos do senhor, aos seus filhos, e tinha que lidar ainda com... Cortando? E tinha que lidar, inclusive, com as ações das mulheres desses senhores, porque essas mulheres tinham ciúmes dessas relações, que eram relações violentíssimas, mas tinham ciúmes dessas relações e, inclusive, podiam castigar essas mulheres por estarem dentro dessa relação, por estarem, por exemplo, o senhor de engenho dar algum tipo de atenção a essa mulher. Sempre muito violência envolvida, tanto da parte ali do senhor de engenho que estupra essa mulher, que violenta essa mulher diariamente, quanto da mulher ali do senhor de engenho, que também se acha no direito de punir essa mulher por estar tendo essa relação.
E aqui é interessante, né, que mesmo nessa situação terrível, mesmo nesse contexto, essas mulheres achavam maneiras de sobreviver, de resistir. Então, existem relatos em alguns locais, por exemplo, na América, na América do Norte, onde as mulheres que trabalhavam nas plantações de algodão mastigavam a semente de algodão para tentar causar abortos, né? Então, isso era uma forma de resistir também. A mulher ter controle sobre o seu corpo, tentar manter o controle sobre o seu corpo, praticar aborto, praticar infanticídio, por exemplo, matar o seu filho, isso é uma forma de resistência, porque era muito dolorido para essa mulher ter que entregar o filho à escravidão. E basicamente é isso que a gente tem que se atentar, assim, que as mulheres tiveram uma experiência diferente dos homens nesse sentido. E um outro tema também que é importante é a questão da família, que a gente comentou na última aula, né? Que por muito tempo, na historiografia, se achava que era impossível ter família nesse contexto, né, de violência extrema, que era impossível uma formação de qualquer tipo de laço afetivo duradouro dentro dessa comunidade. E, enfim, estão surgindo cada vez mais estudos que comprovam que isso não é verdade. Basicamente, essas ideias de que não existiam famílias na senzala, elas vêm do olhar do viajante europeu que vem para cá, que observa a senzala, que não identifica aquela forma de família que está ali constituída, porque não é parecida com a sua forma de família, e diz que não há como ter e não existe nenhum tipo de família nesse contexto. Então, cada vez mais surgem estudos que comprovam que existiam sim, famílias, e as famílias eram muito importantes, inclusive para planejar algum tipo de futuro, né? Para ter algum tipo de esperança no futuro, para, por exemplo, se organizarem para comprar alforria para os seus familiares. Um dos autores aí bem importantes para pensar a família escravizada é o Robert Lennes, né, com Na Senzala uma Flor, que ele vai, então, apontar como isso é fruto de uma visão eurocêntrica, né, do viajante que vem para cá e diz que não existe porque não é aquilo que ele entende. Eu acho que eu vou passar a bola para os guris. Pode passar, Luiz. Tem depois. Eu vou passar a bola para os guris, que eu acho que já foi. Cara, à vontade, tá? Capaz, vai sair. Basicamente isso. Não sei se acrescentar alguma coisa. Eu Oi? deixo ele à vontade. Quando ele acrescentar alguma coisa, eu deixo ele à vontade já. Senão eu começo a empolgar. Vai. Não, tá perfeito. Só escrevendo uma coisa para botar aqui no chat, tá perfeito para mim, tá perfeito. Vou desligar aqui a câmera para ficar de boa. A minha deu erro aqui. Pô, a minha tá merda. Desculpa, galera. Então acho que você tem que só me ouvir e faz movimentos. Tu fala, tu, tipo, só faz o movimento que eu tô falando. Então, galera, seguinte. Deixa eu ver aqui. Então, vamos falar um pouco. Foi. Um pouco dela tá complementando o que o José e a Laís falaram. Das formas que a gente teve no Rio Grande do Sul, que é onde está falando, no caso, uma coisa muito, muito interessante que a Laís falou das mulheres escravizadas. Sementes de algodão para evitar, desculpa, abortos e evitar a sua na escravidão.
Vocês me ouvem bem? Ou tá cortando? Vou cortar a câmera agora. Então, pessoal, a gente tem casos, por exemplo, na época do ouro, a época, digamos, aurífera do Brasil, nas Minas Gerais, a gente tem casos como os escravizados, eles tinham, digamos agora, muito entre aspas, uma autonomia maior, porque eles eram delegados para vários locais para tentar a extração de ouro nos riachos ou na mata. Eles tinham muita oportunidade para conseguir, como a Laís falou, as mulheres comiam semente de algodão. Os homens, eles conseguiam colocar do que eles retiravam naquele dia dentro das roupas, mas em outros locais que eles conseguiam esconder um pouco da extração, eles utilizavam esse valor sua alforria ou a alforria de um familiar, como aconteceu várias vezes. E o caso das charqueadas, a gente teve muita não, mas a gente teve algumas a forma principalmente na senzala, mas ela tem esse constituir fora da senzala depois de acordos com o senhor de engenho. Pô, tá cortando ainda? Que merda. E agora? Aí, obrigado. Agora eu não sei se vocês estão escutando. Vou tentar. Vocês me param de novo de internet. Então, por exemplo, eu comentei um pouco com a galera que estava lá, lembra? A gente tem formas de resistência escrava em Pelotas e que hoje a gente até julga um pouco, mas a gente julga de um olhar nosso, de uma forma anacrônica. E a gente não pode fazer isso, porque a gente não está na época, e a gente julga hoje o posicionamento, as escravas de pressão, a gente não pode julgar eles como aqui nós estamos todos sentados na frente do computador, com um assunto que não vivenciamos e que os escravizados conseguiam pequenas potências e que já grandes, digamos, não estou achando a palavra aqui, grandes acontecimentos, coisas que eles conseguiam, grandes, digamos, eles conseguiam alcançar, seriam alcançamentos, mas as palavras não existem. Então, os escravizados, por exemplo, carneadores, que eram nas charqueadas, os homens que matavam mesmo as reses, que separavam as carnes para a produção do charque, esses homens eram extremamente importantes nas charqueadas. Então, eles conseguiam, na maioria das vezes, acordos com os charqueadores para eles viverem fora das senzalas, ou para eles conseguirem sair no domingo, que ele tinha uma folga, trabalhava de segunda a sábado, na hora da tarde de domingo, eu posso sair, encontrar uma mulher que eu tô vendo, essas coisas, eu vou tentar colocar a câmera aqui de novo, essas coisas aconteciam nessa época, que os escravizados, por exemplo, os charles, da segunda metade do século XIX, eles tinham muito valor. Uma porque em 1850 foi assinada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico atlântico de escravizados. Então, isso fez com que o tráfico interprovincial aumentasse muito. O inicial era os escravizados aqui iam nas fazendas de café, vinham das fazendas de café para o Brasil, dos engenhos de açúcar para o sul, e assim a gente tinha muita troca
comercialização. Só que o tráfico intraprovincial foi o maior deles, que os charqueadores mais ricos, eu tirei desse livro aqui do professor Jonas, os charqueadores mais ricos, eles compravam muitos escravizados dos charqueadores mais ricos, o que fez com que poucos charqueadores enriquecessem, muitos charqueadores fossem jogados fora do negócio. E isso, os carneadores, que eram os escravizados mais valiosos da época, o seu valor aumentasse ainda mais. E tanto que eles conseguiam negociar, por exemplo, compensação por res, ou pelo boi, que eles matavam e carneavam a mais. Numa média, antes dessa compensação, era de 7 a 8 reses que eles matavam num dia. Depois que os acordos por compensação, que eu vejo também como uma ajuda na resistência, porque esses acordos davam dinheiro aos carneadores e eles podiam alforrear-se ou alforrear uma mulher que eles gostavam, e isso também dava autonomia no processo escravista das charqueadas. Por exemplo, de 7 a 8 por dia, passou a 12 a 14 por dia, reses mortas. E os carneadores, isso, eles cortavam as orelhas, e a cada ré que eles matavam, eles recebiam 30, 35 réis na época. E isso já era, de pouco a pouco, digamos assim, isso já era um grande avanço para a conquista de alforrias. E temos casos, processos crime, como o José falou, de vários escravizados que chega a gente olhar, sabe? Porque eles alforreavam, por exemplo, eu tenho o caso aqui, posso até ler para vocês. O Mina José alforreou a preta Maria, e porque ele gostava dela e eles mantinham relações casuais. Outro dia, o José saiu, combinou com o charqueador para ir com Maria para namorar, e ele encontrou ela com outro homem, ou com outro escravizado, com outro homem forro, e ele acabou assassinando a mulher. Então, nós temos vários processos crime, como a gente comentou na aula passada, de escravizados que mataram capatazes, a realidade que os capatazes tratavam os escravizados. Todas essas formas de resistir são os grãos que vai jogando pelas e analisando pela visão dos escravizados como sujeito, e não apenas como objeto do tráfico, objeto do sistema escravista. Tanto que após, por exemplo, que a Laís comentou das mulheres, após a lei do ventre livre, a compra de escravizadas mulheres decaiu absurdamente. Por quê? Porque não já temos mais a reprodução demográfica natural, como que nem a Laís disse, o filho já era a propriedade dos filhos, o compra de mulher que é livre. Outra muito importantíssima era a demonstração de riqueza, a demonstração de riqueza muito escravizados domésticos a escravizadas, perdão, após a abolição da escravatura, elas começam isso até um pouco antes de 1880, 1880. Tem muita demonstração, por exemplo, do Barão de Jaral, que foi o Pelotas, que vinha escravizados urbanos. Isso é o quê? Cidade seria copeiro, seria cozinheiro, seria a ama de leite, a mulher que trabalhava. Então, nós temos vários trabalhando para esse homem fora do âmbito da charqueada. E outra coisa muito, muito, agora já está faltando 15 minutos, eu não sei se o José quer acrescentar alguma coisa aqui, a Laís, a minha fala. Hoje vou deixar para o José, vou passar para o José com a questão e a gente vai falar da questão das habilidades, como, por exemplo, do George, até passar um vídeo para vocês, para mostrar um pouco do entendimento principalmente da sociedade branca, com a questão do Black Lives Matter, do movimento negro por igualdade. José, não sei se tu quer falar alguma coisa. Sim.
Não, para mim tá perfeito, assim, eu posso seguir agora com o abolicionismo. Então pode tocar ficha. Só deixa eu ler um negocinho aqui. Claro. É sobre o caso na última aula, sobre os escravizados tornando-se contra os capatazes, por exemplo. Olha, a gente tem aqui um processo crime. Em dezembro de 1873, o capataz João Paredes Vilar pode desferir bordoadas e castigar o escravizado Feliciano, 22 anos de servente encharqueada de Joaquim José de Assunção, que, se eu não me engano é o Barão de Aral, assassinado pelo mesmo cativo que usava uma faca. Então, a gente tem vários depoimentos da idade dos charqueadores, dos capatazes, perdão. Paredes Vilar, é o que tem aqui no livro do professor Jonas, foi um dos capatazes mais brutais que caminharam em terras rio-grandenses. E ele já tinha feito o mesmo escravizado Feliciano caminhar em cima das carnes salgadas, e ele reclamava. Voltei, não sei. Então ele reclama de dores, e o capataz ainda continua uma forma de tortura dele, e ele acaba matando o capataz. Outra coisa que eu lembrei, a última adendo antes de deixar o José seguir, é do Manuel Padeiro, uma questão que a Laís comentou dos quilombos e várias formas de resistência. A gente tem no Rio Grande do Sul, na Serra dos Tapes, o quilombo do Manuel Padeiro. Eles chamavam... foi o ano de 1835 que o Manuel Padeiro e os seus, dizia nos jornais, os seus malfeitores que andavam com ele, tocaram o terror no ano de 1835 na Serra dos Tapes. E a gente tem várias... Essa foi a forma mais, digamos, violenta de resistência, onde explode conflitos dos escravizados. E a gente tem processos crime, por exemplo, do Simão Vergara, que era um preto forro, e ele foi acusado de vender pólvora aos insurgentes. Ele foi citado em 2 processos e acusado. A gente tem vários jornais da época que ofereciam 200 mil reais pela cabeça do Manuel Padeiro e 100 mil reais por cada um dos seus... esse texto que o José acabou de nos indicar, e 100 mil reais por cada um dos seus comparsas, digamos assim, que invadiam vilas, comunidades de pessoas brancas, e tocavam terror, literalmente. Eles quebravam tudo, até teve casos, aí não sei dizer muito bem de se eles mataram pessoas brancas nas suas idas. E agora eu deixo para o José complementar até essa parte e a questão abolicionista para a gente chegar, se der tempo, na parte de atualidades, como os movimentos negros de 2020. Valeu, então, cara, perfeito, assim, as colocações de vocês. Eu só falaria uma coisa em relação à fala do Luiz, que é o seguinte: era comum que após algumas revoltas de escravizados, né, que a gente vai chamar de insurgência, por exemplo, os malês, as carrancas, como eu já tinha falado antes, que a punição para esses escravizados fossem vir trabalhar nas charqueadas aqui em Pelotas, né? Para a gente ter uma ideia assim de tamanha crueldade que acontecia aqui. Tá dando para me ouvir bem, gente? Se puder colocar no chat ali. A partir de 1860, 70, começou a surgir um movimento numa perspectiva social de abolição, assim, né? Claro que a abolição já é um movimento que vem em outros países muito mais cedo. A Inglaterra vai ser uma precursora dessa ideologia abolicionista. Aqui na fronteira a gente vai ter o Uruguai, a República do Oriente, né, como era chamado, República Oriental. Ela vai se formar enquanto república lá metade do século XIX e já vai ser uma república abolicionista, né? Convivendo na fronteira extremamente maleável com o império escravista. Isso faz que várias pessoas fossem sequestradas e passadas por outro lado, reescravizadas, né? Então, pensar que o abolicionismo ele é um movimento quase que é um movimento atlântico, entende? Os filhos por exemplo, dos charqueadores aqui em Pelotas, no século XIX, passaram a estudar fora do país, na Europa, em Portugal, né?
voltavam já com uma nova formação dentro do campo jurídico, né? Uma formação abolicionista, né? E com essa formação eles já começavam a ficar, como o professor Jonas fala, assim, né? Louco para abolir um escravo, porque, claro, eles vinham com outra mentalidade para cá, e a partir desse momento também os escravizados começaram a ter maiores brechas legais para reivindicar os direitos, né? Claro que a gente pensa que direito de escravidão é uma coisa totalmente antagônica, mas na verdade é bem mais complexo do que isso, tá? Uma das histórias que eu escolhi para trazer um exemplo de como aconteceu o movimento abolicionista, e para mim que me toca muito, é a história do Quilombo do Leblon, né? Como eu falei antes, existem várias formas de se constituir um quilombo, né? O Palmares foi um deles, que era um quilombo de uma extensão territorial bastante firme, grande, né? E que durou por muito tempo, né? E que era numa área, como a Laís falou, né? Uma área de mata, uma área mais isolada, né? Do que a gente teria hoje como uma concentração urbana. Só que o Quilombo do Leblon, ele aconteceu bem no meio do Rio de Janeiro, né? Ou seja, ele era uma ferida latente na cara, assim, da sociedade abolicionista para aquela época capital do Império Brasileiro, né? O que acontece? Tinha um cara chamado José Seixas Magalhães que ele comercializava malas, né? Ele era um preto forro. E ele tinha uma chácara que ficava ali na região que hoje é o Leblon, né? Que é um bairro nobre do Rio de Janeiro. O que acontece? Esse cara, ele começou a cultivar camélias nesse território, e aí começou não tem problema, Luiz. Ele começou a cultivar camélias nesse quilombo, né? Que foi onde começou a se encontrar vários pretos que eram escravizados, né? A rota de fuga deles era naquele quilombo. Os pretos trabalhavam no quilombo do Leblon, então produzindo camélias. Só que acontece, a camélia, ela é uma flor que é extremamente rara pro nosso tipo de clima, entende? Então é uma flor que exige diversos cuidados para ela conseguir sobreviver, né? Então, por ela ter essa dificuldade, ela acabava se tornando uma flor rara no Rio de Janeiro, né? E o que acontece? Essa flor começou a ser mandada às casas por exemplo, de advogadas. A Princesa Isabel usava nos vestidos a flor camélia pendurada. Então, isso aí, esse comércio de camélias acabou se tornando uma simbologia underground, assim, no Rio de Janeiro, assim. As pessoas que usavam camélias eram a favor da causa abolicionista. Só que ninguém falava sobre isso. Então, perceber como essa rotina foi se tornando marginalizada, né? O José do Patrocínio, que é um cara que é um das grandes, acho que um dos grandes nomes, né, dessa campanha, né, dessa ideologia, dessa luta abolicionista, como a Ângela Alonso vai dizer, né, o abolicionismo enquanto um movimento social. Esse movimento social, o cara vai ser o José do Patrocínio vai ser uma das frentes, né? E ele também foi um dos caras que foram precursores do Quilombo do Leblon, né? Que vai durar então até a escravidão. Não vai dar para passar o slide, mas uns 2 anos atrás, eu acho que é uma cantora, eu não vou dizer que ela é si, porque eu acho que ela é bem mais que isso, assim, chamada Drica Barbosa, lançou um EP que chama Espelho, e aí nele tem um som que chama Camélia, né? E aí, se eu não me engano, a parte do som é Camélia dão voltas no mundo tirando as correntes dos punhos, né? A referência que ela tem disso é em relação... Aí, ó, tá lá. Aí, muito obrigado, Luiz. Tá ali a parte da letra dessa música, que eu acho particularmente muito bonita, porque traz toda essa referência de ancestralidade que até há poucos anos atrás eu não conhecia, assim. Então, como é que a gente pode perceber o abolicionismo? Vai ter duas vertentes, né? Essa vertente parlamentar, que vai ser realmente as pessoas disputando no âmbito legal, né? As pessoas que vão vir com ideias diferentes para tentar mudar o campo jurídico, né? Esses filhos de elite que vão se votar contra os pais para defender a liberdade, né? Mas esse movimento vem da rua há muito tempo, né? Já vem desde lá do século XV, XVI, XVII, com os pretos se organizando em quilombo, com os pretos, enfim, como a Laís falou, ali, como se complementou, tentando recolher o pecúlio para obter liberdade, para comprar a liberdade da sua família. Então, essa essência, ela é muito anterior do que essa palavra
a abolição, né? Mas mesmo assim, a gente pode entender ela então dessas duas formas, que não são formas distintas. O abolicionismo da rua e o abolicionismo parlamentar, eles não são separados, né? Por muitas vezes eles convergem e dialogam ao mesmo tempo, assim. Cara, tem acho que 5 minutos, né? Não vai ter como a gente falar de pós-abolição, assim. Eu gosto de trazer enquanto uma reflexão mesmo, assim. A gente pensar que a gente só estuda as pessoas negras durante a escravidão, né? Esses 300 anos que houveram a escravidão atlântica, né? Parece que as pessoas negras elas morrem depois de 1888, né? Quando acaba a escravidão. Como se eles não, como as pessoas pretas não fossem presentes na pública, como se elas não fossem, por exemplo, trabalhadores dentro das indústrias, como se elas não fossem republicanas, como se elas não tivessem lutado contra a ditadura militar, como se elas não tivessem construído a democracia no Brasil, né? A gente acaba invisibilizando as pessoas negras porque para de racializá-las, né? A gente para de racializar as pessoas. Quando a gente para de racializar as pessoas, a gente enxerga todo mundo como branco, né? Então, nas últimas décadas, acabaram surgindo muitos estudos que vão tentar racializar essas pessoas no que a história vai começar a entender como pós-abolição. Né? Para a gente pensar isso, a gente tem que entender: foi pensada educação para a população negra depois da escravidão? Foi pensada a saúde? Foi pensado o saneamento básico? Foi pensado a educação, principalmente? Muitas vezes a gente pensa que não, né? E muitas vezes a gente trata a violência dos Estados Unidos como do Brasil, né? Porque lá a gente fala que teve apartheid, né? As pessoas eram separadas. Mas existiam ruas em diversas cidades por todo o Brasil republicano, onde por um lado passavam as pessoas negras, por outro lado passavam as pessoas brancas. A rua 15 de novembro, aqui em Pelotas, de um lado eram as pessoas brancas e de outro lado eram as pessoas pretas, né? Que ponto se não é uma apartheid, né? Um rapper da cidade que chama Jongen, que eu particularmente gosto muito, tem uma frase que fala: o apartheid ressuscita nos olhares, né? Então, através da agência do racismo. Pensar que, por mais que não tivesse uma lei especificamente que tratasse disso, a gente tinha lei, por exemplo, como a lei da vadiagem, né? Que proibia homens negros de ficar parados num lugar por mais de 15 minutos. Eles podiam ser presos, né? Começa a partir da abolição, a partir da liberdade, uma estratégia política de dominação, de morte e como é que eu posso falar? De tentar eliminar essa população, né? Prender essa população, marginalizar essa população, né? Essa lei da vadiagem, ela trata especificamente sobre isso, né? Sobre como a circularidade das pessoas, principalmente os homens negros, era proibida, né? Depois da abolição. E como a constituição de uma masculinidade voraz, de uma masculinidade perigosa é construída a partir da figura do homem negro, né? Bell Hooks vai ser uma mina que vai falar muito bem sobre isso, né? Depois a gente pode deixar as referências aí. As quitandeiras, que eram figuras muito comuns na escravidão, as mulheres escravizadas que vendiam os doces aqui em Pelotas e tal, essa profissão foi proibida em muitos lugares no pós-abolição, né? Então, a gente tentar entender que existia uma política para pensar as populações negras, né? Mas era uma política de extermínio. Ao contrário disso, cada vez mais têm surgido estudos que vão apontar para uma formação de uma imprensa negra, de homens negros letrados escrevendo e relatando sobre os problemas das comunidades negras. Irmandades negras que vão pensar cursos profissionalizantes para pessoas desde antes da escravidão acabar, né? Aqui em Pelotas existiu, por exemplo, o Antônio Baobá, que foi um dos caras que vai pautar essa questão. Então, existiam pessoas que pensavam a vida para a população negra, né? E essas eram realmente as próprias pessoas negras, né? Acho que tá acabando o tempo, gente. Eu não sei se eu posso seguir falando. Eu acho que não. Me dê um sinal aqui, porque para mim acho que falta 1 minuto aqui para acabar. E eu acho que não tem como seguir muito mais que isso com o tempo que a gente tiver. Tá bem, então, muito obrigado. Desculpa falar correndo, mas eu tô disposto ali, se vocês quiserem pegar meu contato com a Laís e o Luiz para trocar uma ideia, eu fico feliz e dispor em trocar essa ideia com vocês, quem tiver dúvida e tal. Pode crer? Valeu, gurizada. Então, agradecer de novo o Zé por ter. Vou parar a gravação aqui antes, peraí.